20 e 21 horas, é uma analogia ao ano novo que vai se iniciar. Eu vou estar iniciando a aula de terça, que é importante ver, né, a aula de terça sobre o alarme de incêndio padronizado. Hoje eu vou estar abordando o assunto de quais os tipos de alarme de incêndio mais comuns que temos hoje no mercado brasileiro, né, sobre algumas características de ambos, e aonde deve ou não instalar, qual que tu pode recomendar para o seu cliente ou não. Então, vamos iniciar a aula, né, falando. Hoje nós temos dois tipos que são os mais comuns, né, no mercado brasileiro com relação a sistemas de alarme e detecção de incêndio. Temos o modelo convencional e o modelo endereçável. Eu estava começando a iniciar pelo modelo convencional, né, que o modelo convencional é o modelo mais simples. O sistema é composto por um ou mais circuitos de detecção. Cada circuito de detecção é instalado em uma determinada zona ou área protegida. Por que isso? Porque ele tem uma limitação de, no máximo, 24 dispositivos. Então, quando tens uma área muito grande e passa desses 24 dispositivos, você tem que utilizar ele como se fosse uma área. Então, você reúne 4, 5 dispositivos e liga na central como se ela fosse uma área protegida. Por que isso é diferente? O que isso acarreta? Acarreta que quando você vai montar um sistema desse, o cliente não tem como visualizar exatamente aonde ocorreu o alarme, o disparo. Então, ele só sabe que aquela área é que ocorreu o disparo, mas não exatamente o local. Por exemplo, você pode pegar um andar que tem várias salas com detecção de fumaça, mas não tens uma central que suporte toda aquela quantidade. Então, você determina por andar. Quando dá um alarme, ele vai identificar só que o quinto andar, por exemplo, está com um disparo, mas não vai identificar qual é a sala realmente que foi disparada, né? E o sistema e o sistema e o sistema ele trabalha com um formato de contato seco pelos dispositivos, né? Que é um contato simples, que ele só fecha o curto do dispositivo e manda o sinal para a central. Ele não tem nenhuma tecnologia muito avançada, né, com relação a enviar ou não o sinal. E o que ocorre é que a central não consegue estabelecer para você se o dispositivo está ainda conectado ou não a ela. Por exemplo, você está com a central de alarme convencional, ela está com o cabeamento todo correto. Mas se por alguma coisa aconteceu e tal, e no meio desse trajeto o cabo se rompeu, está com mau contato, ou fechou curto, a central não consegue passar essa informação para você, porque ela trabalha só com uma informação simples, que é um contato seco. A hora que fecha o contato lá no dispositivo, aí que ela recebe o sinal. Eles não se comunicam entre si, a central e o dispositivo não há uma comunicação. Quando atuado um dispositivo de detecção, a central ela identifica aquela área, ou o setor, ou o andar, né, conforme a descrição que você coloca na instalação. Né? E o que acontece na instalação? A instalação, por exemplo, se tu vai fazer uma instalação de 7 dispositivos, tu tens que levar para cada dispositivo um fio separado da central até o dispositivo. Por exemplo, tem um prédio de 7 andares, a gente precisa deixar um acionador em cada andar. Tu tem que levar um fio só para o sétimo, um fio só para o sexto, um fio só para o quinto, um quarto, terceiro e assim por diante. Né? E criando um bolo de fio, uma quantidade de fio muito alta, né, nessa instalação. Só que o que acontece? Esse é ainda um sistema que ainda é muito barato no Brasil. Muito barato comparado aos outros. Né? Ele, no geral, ele se torna 1/3 do valor de um sistema um pouco mais avançado, que é o endereçável. Então, quando o cliente, né, você chega para instalar e tal, enfim,
tu vai passar uma recomendação para o cliente, tu recomenda essa instalação para um sistema menor, sistema de 5, 4 dispositivos, né? Um local pequeno, uma área pequena, onde você consegue trabalhar realmente com cada fio para deixar bem separado na central, deixar tudo correto e poder deixar descrito, né, as localizações ali o mais assertiva possível, né, para que em caso de sinistro a pessoa saiba qual o local, né, exatamente que está instalado o dispositivo e ele está acionado. E esse sistema, por ele ser um sistema muito simples e tal, ele não tem um painel de configuração, né? Ele tem umas pequenas configurações dentro lá na placa, né? Você pode fazer um retardo nele. Retardo o que que é? Quando acionado um dispositivo, a central em si, ela dá um bip ali informando que houve um disparo, só que ele não aciona nenhum audiovisual, nenhuma sirene, até então, de toda a edificação, para alertar os demais, né? Quem está ali fazendo a verificação, que geralmente fica em guarita ali, e é visualizado pelo vigilante, ele tem esse bip e ele consegue ver. Então, dá para te programar um retardo de 2, 3 minutos. Para que o quê? Porque seja feita essa comunicação na central e a pessoa que está responsável consiga lá visualizar o que ocorreu, se foi um disparo falso ou um disparo verdadeiro, e decida aí sim, né, realizar os procedimentos para ou cancelamento do sistema se for um alarme falso, ou evacuação, né, chamada do bombeiro para um alarme verdadeiro. Então, esse retardo é um botão ali que tu só gira e essa é a única configuração, na verdade, que tem na central. E quando eu falei dos dispositivos, todo dispositivo que ele faz um acionamento, que seja um acionador manual, um detector de fumaça, que ele aciona a central, além dessa fiação que você tem que ter separada, você tem que ter uma fiação separada também para a sirene, não para cada. Você pode fazer uma rede, né, com todas as sirenes, com uma fiação só. Porém, tem que cuidar, porque uma central convencional ela não suporta muitas sirenes, né? Ela suporta no máximo 12 sirenes, por causa da carga que a sirene usa, né, em questão de consumo de energia. Porque toda central ela vem com uma bateria, né, que ela tem que ter no mínimo uma autonomia de 2 horas de alarme, né, de disparo de alarme, não de stand-by, né, aguardando o alarme, mas sim de disparo, 2 horas. Então, se tu botar mais de 12 sirenes, essa bateria não dura 12 horas, ela vai durar 10 no máximo, porque uma carga a mais ela já reduz pela metade, né, a duração da bateria. E, e esse sistema convencional, como eu falei, tu vai recomendar para o cliente quando for uma área muito pequena. Ou tu chega no cliente, vai fazer uma manutenção, ele já tem um sistema de detecção convencional e tu não vê necessidade de fazer a troca para um sistema, né, mais avançado, que é o endereçável. E é isso aí. Agora, sobre o alarme endereçável, né, as características dele são um pouco diferentes. No geral é igual, né, ele vai ter a central, os dispositivos conectados nela, né? Ele é uma central que tem mais circuitos de detecção, né? Ele permite tu conectar vários dispositivos e deixar cada um separado na central, mesmo que tu faça uma ligação com um cabo só, né? Que ele te permite fazer, como o próprio nome diz, ele te permite botar um endereço em cada dispositivo. Então, seguindo aquele mesmo exemplo, num prédio de uma sala ali que tu tens, no andar tu tens várias salas, em vez de tu botar um andar só, tu vai colocar a descrição de sala por sala, para poder identificar na central qual realmente que está disparando, né? E esse sistema, tu pode passar um fio só, né? Ele é recomendado um fio de 4 vias, blindado, né? Bitola mínima de 1,5, para que possa fazer essa conexão com todos os dispositivos.
Aí tu pode fazer tanto ele numa ligação classe A como uma ligação classe B. Essas ligações eu não vou entrar muito em detalhe, mas eu vou dar só um básico. Classe A, ela tem que entrar e sair do dispositivo. Ela sai da central e retorna para a central. Então, ele continua sendo um fio só que por dispositivo, para a rede, ela se torna um fio duplo. E a ligação de classe B, você não precisa fazer esse retorno para a central. Você estica uma linha, né, você faz uma aprumada, faz uma linha mestre, e vai só ramificando para os dispositivos, né, o que agiliza bastante na instalação. Tem locais que vai te exigir a instalação classe A e tem locais que não vai te exigir. Então, se você não vê a necessidade de fazer uma instalação classe A, você utiliza a classe B, que vai garantir uma agilidade, né, e a mesma qualidade de serviço, né, de instalação do sistema. O sistema vai funcionar da mesma forma, né, não vai ter diferenças nenhuma, né, com relação ao funcionamento. E quando atuar o dispositivo configurado na central, ele vai mostrar no painel o endereço. Né? O endereço é o local onde ele está instalado. Além do endereço, ele vai mostrar que tipo de dispositivo que é, se é um acionador manual, se é um detector de fumaça, se é um detector de temperatura, se é um painel de repetidora, se é um detector de fumaça linear. Enfim, ele vai te indicar qual dispositivo que está acionando e qual o local que você colocou como endereço daquele dispositivo, mesmo que seja uma fiação só. Ele consegue separar qual o sinal que ele está recebendo, né? E nessa fiação, além de ele identificar qual o sinal que está recebendo, ele também consegue identificar o sinal que ele envia para o dispositivo, né? Que é o monitoramento. Ele envia um dispositivo e o dispositivo devolve, né, para o central, informando que ele está ativo, que ele está sendo monitorado pela central e a comunicação com ele não está interrompida, né, que é diferente da convencional, que você não tem essa opção. Que a central não te informa se o dispositivo continua ou não conectado na central. Se você tirar um dispositivo de uma central endereçável, ele vai te apresentar uma falha de que o dispositivo foi tirado da fiação. Se o fio tiver com curto, ele vai te informar que tem curto no laço, entre outras características de falha que ele vai te operar por ser, né, por ter essa característica de endereço. Então, ela te permite uma programação bem melhor, né? Ela te dá um painel ali, um painel digital com bastante informações, onde você pode colocar a informação do local onde ela está instalada, né? O nome da edificação em si. Você pode colocar fica ali data e hora, né? Que é para identificar até em quais momentos ocorreu falha e quais momentos ocorreu alarme, que também é importante. E programação com relação a retardo do alarme, quais os dispositivos que vai acionar quais sirenes. Você também tem essa opção. Você tem como separar, né? Você cria grupos que, por exemplo, assim, você tem um galpão e tem um escritório do galpão, que são edificações juntas, mas duas estruturas separadas. Você faz se for acionado um dispositivo lá no galpão, você pode pedir para que a central toque somente a sirene do galpão, deixando somente o alerta na central, na parte do escritório ou guarita, e a outra área fica sem a sirene, porque a sirene é muito forte, né, e pode atrapalhar, né, se for um disparo acidental ou por brincadeira, né, pelo menos um dos lados não fica afetado com o barulho. E, além desses grupos, você pode realmente definir a intensidade também em algumas centrais. Tá? Você pode definir a intensidade do sinal da sirene. Ele pode ficar um pouco mais alto ou um pouquinho mais baixo, mas não muda muita coisa. Né? É uma opção realmente que está entrando em desuso.
que hoje a sirene está vindo já com um tom correto para que seja audível, né, em toda a edificação, que é o que solicita a norma regulamentar. E essa central ela tem umas opções também, algumas de interligação. Por exemplo, aqui na minha região nós temos muitos galpões, né, de carga seca. Galpões esses que são construídos numa edificação só e depois sendo separados para aluguel, né, de várias empresas. Você pode ter uma central em cada galpão desse e interligar elas todas em uma só, lá que fica na portaria ou guarita, para que quando ocorra um sinistro em algum local, um alarme, as outras também tenham essa informação, né, e possa se prevenir, né, porque o fogo um incêndio é uma coisa bem complicada e ele se alastra muito rápido se você não começar um combate. Então, ela tem essa opção de interligação, é uma interligação inteligente. Hoje eu trabalho muito com uma marca que ela me permite até uma interligação por cabo, né, por modem. Você pode ligar o cabo de rede nela, liga no switch, você pode interligar mais de 20 unidades de centrais, né, que são muito interessantes para um complexo bem grande. Que eu lembre aqui, eu atendo somente um local que tem mais de uma central, também um armazém de cargas, e o cliente opta por cada armazém que ele constrói, ele deixar uma central separada para esse armazém, até mesmo para controle, né? Porque ele tem uma central de CFTV e a pessoa que fica no monitoramento consegue identificar qual galpão que é mais rápido. Diferente de uma central única, que a identificação no visor ela poderia demorar um pouco mais. Tem que ver qual que é o galpão primeiro, qual que é o endereço, qual que é o local dentro do galpão e outras informações ali, para aí poder passar para frente para a verificação. Então, ele optou por essas várias centrais que estão interligadas em uma geral, que fica na guarita. Além do monitoramento, fica uma na guarita só para receber esse tipo de informação. Que se ocorrer algum sinistro, a guarita está ciente de que ela tem que deixar a cancela aberta, né, para poder efetuar a evacuação, né, e fazer todos os procedimentos necessários, entrada e saída do corpo de bombeiros. Entre a convencional e a endereçável, além de todos os detalhes que eu passei aqui agora, né, o detalhe que mais influencia no mercado, assim, na parte de mão de obra, é a questão de valores. O que acontece? Como eu falei, o sistema convencional ela é 1/3 do preço do sistema endereçável. Então, às vezes você vai conversar com o cliente já tem um projeto na mão e o engenheiro faz o grande favor de fazer o projeto e dar o detalhe de uma central convencional, mesmo sendo um sistema grande, né, de mais de 30 dispositivos. Então, o cliente tende a ir por esse lado de valores. Tem poucos clientes que não, mas a maioria vai por esse lado de valores. Então, eles decidem o que eles querem, né? Cara, eu quero economizar no sistema de alarme, então tu bota esse mais barato e tal. Só que aí vem a parte do instalador passar todas essas informações de como funciona e o que precisa para fazer a instalação. Por exemplo, um convencional, se tu tiver 24 dispositivos e tiver dispositivo que já está a 60 km 60 metros de distância da central, tem que passar para o cliente que só um dispositivo vai consumir 60 metros de cabo, né? Quanto uma central endereçável, que faria uma rede, né, uma espinha de peixe, que eu chamo, que é uma linha geral e as ramificações, e você estaria economizando
né? Não teria que ter 60 metros de cabo só para um dispositivo só, você ia ter 200 metros de cabo para todos, né? Que é uma diferença muito grande. Mas agora que o cabo deu uma boa aumentada nos valores, quem é eletricista sabe. Então, isso é um detalhe que essa decisão de um sistema convencional ou endereçável fica muito da conversa do instalador com o cliente, né? Conforme as informações que você passa para o cliente, ele tende a aceitar, né, a sua dica e o seu conhecimento na área, para que faça a instalação do que é melhor para ele. Não é nem questão muito de valores, porque a instalação, geralmente, eu não diferencio muito questão de valores de mão de obra. A instalação de um alarme convencional, a instalação de um alarme endereçável, eu não diferencio mais. Antes eu diferenciava, eu não diferencio mais. Para mim, instalação é instalação. Mesmo sendo uma central convencional, uma central endereçável, continua sendo uma instalação. Tem que fazer toda uma infra, tem que fazer todo um cabeamento, passar cabo, colocar o dispositivo no lugar. A parte do endereçável tem uma configuração da central, endereçamento e tal. Mas hoje eu estou optando por cobrar o mesmo, até mesmo para o cliente já ter a noção de que a parte de mão de obra é igual para as duas, né? E é questão mais de custo de material que vai ser a decisão dele. Com relação a convencional nós encontramos muito mais aí pelas edificações instaladas, né, as edificações mais antigas, né, e a manutenção dela também é uma coisa bem complicada. Por quê? Além dos dispositivos estarem entrando em falta no mercado, por não serem mais produzidos, tem dispositivo hoje que ainda utiliza aquele sistema de quebra de vidro, né? Vidro esse que eu também não tenho acesso, não tenho da fábrica que criou o dispositivo. O que eu consigo hoje é pedir para um vidraceiro fazer no tamanho e colocar no local. Mas o vidro não é a mesma, ele não tem as mesmas características do original, de quebra fácil, de não corte na pessoa, de não estilhaçar, né? Que são características importantes de deixar num sistema. Então, quando vai fazer uma manutenção do sistema convencional, tem que sempre visualizar isso, né? Qual é a marca da central, quais os dispositivos que tem conectado nela, quais as condições do cabeamento, né? Que, como eu falei, como é um cabo para cada dispositivo, então é bastante cabo para ficar visualizando, né? Verificando. E, enfim, né? Ver se tem ainda disponível ou não. E se o cliente não optar por um sistema endereçável, né, você ainda pode oferecer para ele um sistema convencional, só que um sistema um pouco mais novo, né, com dispositivos que está sendo fabricado, né, uma central um pouco mais, uma central mais nova, né, e que tenha um pouco mais de qualidade do que essa antiga, né, porque qualquer equipamento eletrônico ele vai se deteriorando conforme o tempo. E a central alarme não é diferente, né? Geralmente, na manutenção de sistema convencional, a primeira coisa que falha é a bateria. E como não é feito testes, né, não é desligado a rede AC, né, de energia, 220 ou 110, dependendo da região, ele não utiliza a bateria para testes, né, e essa bateria tende a perder a carga. E quando vai ser realmente necessário utilizar a bateria, ela não tem mais carga e não funciona. Então, esse é um dos principais motivos de manutenção do sistema convencional, feita a troca da bateria, feita a troca do cabo, né, que o cabo oxida também, e feita a troca da bateria. E com relação a cabeamento da central, tem que cuidar muito porque algumas instalações eles instalam com um cabo de telefone, que é um cabo muito fino, e que ele tende a se partir com o tempo.
né? Se ele está muito velho ou está pegando, sofre ações de sol e chuva e coisa, ele tende a se partir porque é um cabo de alumínio, não é um cabo de cobre. Então ele tende a ficar partido no meio em algum lugar do caminho e o dispositivo para de funcionar. Aí às vezes nem sempre é o dispositivo que está com problema, e sim o cabeamento que já não tem mais aquela conexão na central. E como eu havia falado antes, a central não consegue identificar isso, se o dispositivo está ainda ou não conectado na central via cabo. E com relação a manutenções de sistema de endereçável, alguns também é questão de bateria, né, que ela tende a descarregar porque não é feito teste, né, de sonoridade, nem teste de alarme, nem algum teste de evacuação. Enfim, teve um cliente essa semana que ainda me questionou se toda vez que eu instalava o alarme eu vendia uma manutenção preventiva. Eu falei assim, eu até tento, mas é difícil, porque até ele, que é um prédio comercial, que cada sala tem que fazer um sistema preventivo próprio, eu questionei ele, e vocês solicitam que eles façam isso? Solicita que eles façam teste de acionamento de central? Façam teste de evacuação? Ele falou que não. Eu falei, essa é uma das complicações no Brasil, né? Que a cultura prevencionista no Brasil é muito fraca. O brasileiro deixa para, enfim, para depois, né, ver se o sistema está funcionando ou não. Então, essa manutenção do sistema endereçável vai mais para essa parte da bateria que não é utilizada, e quando se precisa, ela já está sem carga, ela não segura mais carga. E troca de dispositivos que foram quebrados, que no qual, né, diferente da convencional, ela apresenta a falha na central. Eu tendo bastante galpão aqui, então geralmente os dispositivos são quebrados por empilhadeiras, que eles ficam em colunas. A empilhadeira dá ré, que é o dispositivo, ele para de monitorar e a central já acusa que deu falha. Então é mais fácil fazer essa troca, é mais fácil identificar qual que foi o defeito. Então chegamos a fazer uma manutenção, já vai trocar o dispositivo inteiro, né, o sistema endereçado. Tem também o porém de quando é feita a reforma, o sistema tem bastante detecção de fumaça. Então, eu fui uma vez numa agência bancária que fizeram a troca do forro e na hora da troca do forro simplesmente desconectaram 2 detectores de fumaça e deixaram numa gaveta. Aí o cliente ficou quase 1 ano com o sistema desligado porque estava dando falha e apitava toda hora. E quando chegamos para fazer a manutenção, ele me apresentou esses 2 dispositivos que estão desconectados. Aí eu tive que explicar para ele, né, como o funcionamento básico do sistema endereçável, por que ele não aceitava remover os dispositivos desta forma, né, sem ir lá na central e remover, né, pelas configurações, e só remover do cabo. Então, manutenção também tem disso, de chegar e ter dispositivo tirado do lugar, ou movido, tentado mover para o lado, e feita a retirada ali só do cabeamento. Aí a central não aceita, então ela falha porque ela entende que o dispositivo não está mais conectado. E falta de endereçamento também é um dos motivos que é chamado para fazer a manutenção. Que, no caso, você utiliza o cliente, se você chega no cliente, você tenta identificar a falha, mas não tem endereçamento, não tem o local correto, que o sistema simplesmente foi instalado e não foi endereçado, e passar esse endereço para a configuração da central, que são 2 aspectos. Então, endereçar o dispositivo para que ele funcione na central e botar essa programação na central, que é especificar realmente qual o local que ele está. Então, essa é uma das manutenções também que a gente atende, que ele traz isso, né? Não tem um local e o cliente precisa saber. E também uma manutenção que é muito comum entre as duas é dispositivo acionado. Nós chegamos num local, 50% da manutenção que nós atendemos, aí chega e tem um dispositivo acionado. Por quê? Porque quando é feita a instalação do sistema de alarme de incêndio,
o instalador não passa, né, as instruções para operação desse sistema de alarme de incêndio para o cliente, que é muito importante. Ou até passa, mas com uma rotatividade de funcionários, o funcionário se desliga da empresa e entra um novo e ele não tem esse conhecimento. Então, a primeira ação deles com relação à falha e, enfim, qualquer defeito que eles acham que a central tem, é deixar ela desligada e não se preocupar se ela vai ou não monitorar. Então, temos esses detalhes com relação à manutenção das duas e esses detalhes com relação aos dois modelos de convencional e endereçável. Temos outros modelos, mas são muito mais raros de achar no mercado. Teremos uma próxima aula na quinta-feira e nessa próxima aula eu vou estar abordando sobre o que que precisa ter no sistema, né, no projeto, para que a aula seja o projeto esteja dentro das normas que é exigida pelo bombeiro e pela norma técnica, né, NBR 17240. Então, eu vejo vocês na próxima aula, quinta-feira, e agradeço a todos. E quem tiver dúvidas, né, por favor, utilize as redes sociais, Instagram e Facebook. Eu abro caixinha de perguntas nos stories todos os dias. Ou também pode estar enviando as dúvidas via inbox ali, uma mensagem na página. Né? As páginas são Andrei Duarte Oficial, tanto no Instagram quanto no Facebook. Agradeço a todos a participação e até a próxima.